Personalidades do Colégio Pedro II. Clóvis Monteiro. Uma vida dedicada à educação. Para falar sobre o Clóvis Monteiro, que foi uma das grandes figuras do ensino no Brasil, eu teria que voltar à infância dele. Ele não teve uma infância aplicada, estudiosa, pelo contrário. Ele, quando garoto, foi mais moleque de jogar bola na rua. E acontece que ele, aos 12, 13 anos de idade, conheceu aquela que seria minha mãe, Maria Luísa. E ela teve uma influência enorme sobre ele. Por quê? Porque enquanto ele era moleque de rua, digamos assim, ela tinha um curso normal, tinha curso de piano. Então ele, para poder aproximar-se dela, resolveu dar uma meia volta na vida. Passou a estudar, se aplicar, e foi uma coisa impressionante a velocidade com que ele conseguiu progredir intelectualmente na vida dele. Isso porque, vejam vocês, com 13, 14 anos ele começou praticamente a estudar. Com 20 anos ele faria um livro que seria tese para concurso de catedrático do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Criaram no Instituto de Educação, que era a escola normal, uma cátedra que era para ela. Inscreveram-se uns 10, 11 professores. E todos foram discutindo, desistindo, porque não, isso é para Cecília Meirelles. Ele continuou com alguns outros mais. E foram dando nota máxima para os dois. E deixaram para decidir na prova de defesa de tese. E o Clóvis Monteiro era um excelente orador, era empolgante, as defesas de tese dele eram até anunciadas nos jornais. Hoje tem defesa de tese do Clóvis Monteiro, e o pessoal ia assistir porque gostava de assistir. Então deixaram para a defesa de tese, foram obrigados a dar 10 a ele na defesa de tese e dar 9 a Cecília Meirelles. Com isso ela perdeu o lugar e ele ganhou o lugar de catedrático da Escola Normal do Rio de Janeiro. Antes de tudo foi um grande professor, e um grande professor pesquisador, uma pessoa que se dedicava ao ensino com muito talento e pesquisava as principais questões da sua época. O professor Clóvis Monteiro foi convidado no final da década de 40 para ser o secretário de Educação e Cultura do então Distrito Federal, né? Era aqui no Rio de Janeiro, capital, naquele momento, no governo do prefeito Mendes de Moraes. E ele tinha já uma experiência como professor, como administrador no Colégio Pedro II, como professor de várias instituições. E ele trouxe muitas ideias, algumas inovadoras. Eu diria que tem assim, algumas marcas nesse período da administração no Rio de Janeiro. Uma primeira marca, certamente, é a expansão do número de escolas públicas, daquilo que se chamava naquele momento ginásios. Houve uma expansão considerável do número de escolas, especialmente escolas hoje, né, na Zona Oeste, que naquele tempo eram as escolas rurais. Bangu, Santa Cruz, Jacarepaguá, áreas como essas, que eram áreas carentes naquele momento, e a preocupação dele era a instalação dessas classes, dessas escolas, que naquele momento, como eu disse, se chamavam rurais, para atender e ampliar o número de crianças, enfim, mais carentes, né, para garantir o acesso dessas crianças à escola. Havia muito poucas escolas públicas e gratuitas no Distrito Federal, isso pouco se sabe. Naquele momento, a maioria das escolas era privada e frequentemente eram escolas católicas.
né, religiosas, mas poucas escolas destinadas à maioria da população, que eram os mais pobres. Então tem uma contribuição e uma inovação dele nesse sentido que é indiscutível. E havia programas, nesse momento, bastante inovadores, como, por exemplo, colônias de férias, como, por exemplo, a introdução da merenda escolar, porque naquele momento, e um pouco antes, em décadas anteriores, já havia uma série de estudos feitos por outros educadores, como o próprio Lourenço Filho, com quem tinha uma relação forte, e o próprio Anísio Teixeira, que indicavam a importância da alimentação, ou melhor, da nutrição, na qualidade de aprendizagem das crianças. Então, ter introduzido isso como política, certamente foi uma novidade naquele momento. Ele, no Rio de Janeiro, naquele tempo, ele criou a merenda escolar, ele pediu um aumento da verba. Em 1947, a verba da merenda escolar era 900 mil cruzeiros. Ele pediu que fosse aumentada no ano seguinte para 7 milhões de cruzeiros, o que foi um escândalo. Inclusive, ele sofreu campanha de jornais que condenavam a atitude dele. Escola não é pensão. E ele respondendo às entrevistas que dava sobre isso, primeiro alimentar para depois educar. Crianças famintas não aprendem. E graças a isso ele criou a merenda escolar e isso se institucionalizou no Brasil. Se espalhou só mais tarde, muito mais tarde, é que se espalharia pelo Brasil. Iria o Ministério da Educação adotar esse princípio de criar a merenda escolar no Brasil inteiro. Isso você pode constatar, o que eu vou lhe contar você vê lá no externato, na Marechal Floriano. Quando o professor Tito Urbano da Silveira, que era diretor do externato do Colégio Pedro II, criou lá, intensificou, criou o almoço escolar e criou aquele local onde é o refeitório dos alunos, tem uma placa lá em cima. Deu-se àquele local o nome do professor Clóvis Monteiro, por isso. Mas como naquele tempo era regime militar ditatorial, o título não pôde colocar ao professor Clóvis Monteiro, criador da merenda escolar no Rio de Janeiro, porque os militares atribuíam a um ministro militar da educação a criação da merenda escolar. Então na placa está escrito ao professor Clóvis Monteiro, grande incentivador da merenda escolar. Não está o criador da merenda escolar, justamente por essa circunstância. É muito importante que se resgate ou que se tenha vivo os estudos de Clóvis Monteiro, porque as diferentes teses, os diferentes trabalhos, especialmente voltados para o ensino, contam a história dos estudos da língua portuguesa. Os grandes avanços nos estudos linguísticos atualmente são fruto desses trabalhos aparentemente menores, desses trabalhos de pessoas desconhecidas ou que ficaram desconhecidas. Ele não era vaidoso. As obras dele, ele não fazia para que fosse festejado como autor daquelas obras. As obras dele se destinavam justamente a melhorar a educação, que era o objetivo dele. Ele tinha 44 anos quando minha mãe morreu. Com 44 anos, trabalhando, como eu disse a vocês, o dia inteiro, ele com 10 filhos para criar, ele não procurou um outro casamento. Não faltou quem desse em cima dele. Eu me lembro muito de vários casos de professoras, de mães de aluno. Me lembro de uma mãe de aluno do internato que mais fez o diabo, deu em cima dele de todo jeito. Ele manteve-se fiel à minha mãe depois da morte dela. E com esses 10 filhos, ele pegou as 4 mais velhas, que eram mulheres, chamou e disse, vocês, cada uma toma conta dos 4 filhos mais novos.
Todos fizemos concurso de admissão para o colégio, quer dizer, todos. As 4 irmãs mais velhas foram alunas do externato. Eu e Thier fizemos concurso para o internato. Mais tarde, 3, 4 anos depois, o Caio Túlio fez também. E o José Júlia, que foi para o Andrews e não passou pelo Colégio Pedro II, que é o caçula dos homens. Mas nós estudamos no internato e morávamos lá, não é? E ele era diretor do internato nesse tempo. Uma coisa interessante que o papai tinha era de incentivar a leitura aos alunos. Ele, quando diretor do internato, no meu horário de aula, 3 vezes por semana, o segundo tempo de aula, segunda, quarta e sexta, era biblioteca. A biblioteca era uma frequência obrigatória do aluno, como se fosse uma aula. Falar sobre a importância de Clóvis Monteiro para o Colégio Pedro II é falar de vocês. Tá? Nós estamos hoje aqui na casa do professor Clóvis Monteiro, né? Podemos entrevistar pessoas que estudam a vida do Clóvis Monteiro e falar da importância dele para o Colégio Pedro II. É a mesma coisa que a gente ir ali no fundo do quintal, olhar a mangueira que é da sua época, que ainda produz frutos, e falar de vocês que estão aqui produzindo um vídeo, um documentário, que vai falar do Colégio Pedro II, que vai falar do professor Clóvis Monteiro. A diferença, então, que a importância, melhor dizendo, dele para o Colégio Pedro II é isso, é que através dele, com toda a sua inovação de trazer merenda escolar, de criar a escola rural, de criar, ampliar o número de escolas públicas no Rio de Janeiro, é falar então da importância da educação, da importância da história. O Pedro II, ele é um exemplo para o país, um país que não respeita a sua história. O Pedro II é o que é porque ele mantém suas tradições, porque ele mantém a sua história. E a história está sendo estudada aqui nesse documentário a respeito de um grande professor, o professor Clóvis Monteiro. Eles tinham um amor muito grande, era uma grande paixão, e muito do que ele fez certamente na vida foi por conta dessa paixão, desse grande amor. Eles trocaram cartas muito bonitas, algumas delas a família conserva, e que mostram como isso foi construído ao longo de anos e que não se perdeu até a morte dela, prematuramente. Uma história de amor muito bonita.